Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum, aqui neste espaço na Renascença, com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, como sempre, à quarta-feira. Bem-vindos, vamos falar sobre temas nacionais e europeus. Começamos pela dimensão nacional e começo por si esta semana, Eduardo Pacheco. Tivemos a pior pontuação desde 2012 no índice de percepção da corrupção. Debater percepções nem sempre é muito avisado. Aliás, a Provedora de Justiça sublinha e propõe a ideia de haver um relatório mais consensualizado, no fundo tentando perceber que há aqui diferenças entre eventualmente a realidade e a percepção. Ainda assim, acha que é um cartão amarelo também ao plano político? Muito boa tarde. Sim, é um cartão amarelo, porque se existe a percepção, nós temos que, não podemos meter a cabeça na areia e fingir que não existe esse sentimento generalizado. Existe. Como disse, uma coisa é a percepção, outra é a realidade. Vimos isso a semana passada, quando vieram os números da criminalidade. Existe uma percepção de que há agravamento, os números vieram dizer precisamente o contrário. Ou ainda, quando se dá mais relevância a determinados assuntos. Por exemplo, vítimas de violência doméstica. Há 10 anos ou há 15 anos, se calhar havia tantas vítimas como há hoje. Mas o facto de as pessoas falarem publicamente sobre o assunto fez com que hoje tenha uma visibilidade completamente diferente e também aqui no caso da corrupção. Agora, é normal que este número se agrave. Depois do que aconteceu no último ano, em que envolveu o gabinete do próprio Primeiro-Ministro, que levanta a uma crise política. Depois, autarcas sucessivos. É normal que as pessoas fiquem a pensar que é uma desgraça o que está a acontecer. E portanto, a dimensão desta percepção, ao nível a que está, é horrível para todos os agentes políticos. E temos que trabalhar para inverter isto. E quando dizemos trabalhar... O que fazer? Os próprios, em primeiro lugar, em termos de comportamento ético, isso é fundamental, mas em segundo lugar também a justiça, porque não basta pôr notícias cá fora, ou abrir inquéritos e não concluir coisa nenhuma. Esta foi a nossa discussão da semana passada. Porque é preciso, mas também contribui para essa percepção, porque dá a ideia de que há em cada esquina uma pessoa a cometer um crime de corrupção e depois, passado anos, conclui que afinal essa pessoa não tem nada a ver e que está tudo isento. E chegar a tribunal e condenações, acusações e condenações são mínimas. E aí a responsabilidade já não são Então faz sentido haver um relatório que vá para além das percepções no domínio da corrupção? Como é óbvio, para que as pessoas tenham uma percepção e todos se sintam mais responsabilizados a lutar contra a corrupção e contra esses níveis de percepção. Mariana Vieira da Silva, não faltam estratégias de combate à corrupção ao longo dos anos. O resultado, segundo a Transparência Nacional, resulta também da percepção de abuso de cargos públicos para benefícios privados. O que fazer com estes resultados? Bom, eu queria também responder à primeira questão que colocou o Eduardo Pacheco. Nós temos discutido muito percepções nas últimas semanas, mas na minha opinião esta é distinta. Porque se enquanto relativamente à segurança a percepção também interessa, mas vale a pena nós dedicarmos-nos a explicar que a realidade não é assim, quanto à corrupção os efeitos são bastante distintos, porque a mera percepção diminui a confiança na democracia. E, portanto, é evidente que a existência da corrupção é mais grave do que a existência da percepção da corrupção, mas a percepção da corrupção é suficientemente grave por minar a confiança nos políticos e na democracia, e é quase como se a percepção bastasse para os danos serem provocados, coisa que eu acho que é distinta nas outras áreas em que aqui temos discutido a percepção. Evidentemente que eu concordo com a existência de um relatório mais detalhado, principalmente sobre quem é que as pessoas percepcionam como corruptos ou agentes da corrupção. Do fenómeno. Quem é que são essas pessoas? Porque nós temos trabalhado muito ao longo dos últimos anos sobre aquilo que normalmente chamamos de os políticos. É muito difícil pensar em mais relatórios, declarações e estratégias que possam ser seguidas. É hoje uma míriade de documentação e de prova de tudo o que cada um tem, e a verdade é que isso tem melhorado depois os números efetivos da corrupção, mas muitas vezes as pessoas percepcionam níveis de corrupção elevado a um nível muito mais intermédio, para o qual me parece que nós não temos olhado tanto, porque é aquela que é visível no dia-a-dia das pessoas. E mais tolerável pela sociedade? Julgo que mais tolerável, mas é por isso que precisamos de dados melhores. E depois concordo com o Eduardo Pacheco na matéria relativa à justiça, principalmente no fator tempo, porque o tempo em que as pessoas são suspeitas é tão maior
do que depois o momento em que falamos delas terem sido absolvidas, por exemplo, que o dano na percepção é muito maior porque é muitíssimo prolongado. E, portanto, se em qualquer momento eu fizer um inquérito, as pessoas são capazes de me identificar um número de casos brutal de suspeições de corrupção e depois, quando nós vamos ver os resultados, eu sei que falámos disto a semana passada, mas nem 2 dias dura o diálogo sobre as absolvições. Só não percebo o que é que se faz com as estratégias múltiplas de combate à corrupção. Servem para alguma coisa? Eu acho que elas servem, porque elas têm, nós não temos hoje casos, como sabemos que existiram no passado no nosso país, de pessoas que entram para a vida política com determinado níveis de rendimento e saem com níveis de rendimento completamente distintos. Eu acho que o escrutínio sobre o rendimento de qualquer titular de um cargo público é hoje enorme e deve ser. Mas não é suficiente, então? Não foi suficiente e isso mas nunca será. Precisa... Não, mas a questão é, quando as pessoas percepcionam a corrupção é em quê? É na benefício fila... próprio. Certo, mas é na fila para ter uma senha mais cedo para qualquer serviço público, porque nós temos que agir sobre todas as dimensões e eu julgo que nos temos focado apenas numa, não que eu acho que as medidas que foram tomadas, as estratégias, mas há um limite para a intervenção, a menos que qualquer político passe a andar com uma camarazinha para vermos tudo o que faz a toda a hora, me parece irrealista. Aquilo que precisamos é de agir sobre todas as dimensões, porque se alguém é corrompido, então alguém corrompe, e todas essas dimensões acho que ganham com um conhecimento melhor da realidade e, portanto, acho que é defensável um relatório mais completo. Duarte ia dizer que? Não, eu ia dizer que podemos encontrar todo o tipo de legislação, todo o tipo de regulamentos, todo o tipo de regras, não significa que o crime desapareça. Se fosse assim, a pena de morte era suficiente para acabar muitos dos crimes e, infelizmente, isso não é assim onde existe a pena de morte. Portanto, não basta, porque o que está intrínseco ao comportamento humano está e não se consegue controlar. Agora, sem dúvida que tudo aquilo que tem vindo a ser feito tem contribuído para o reforço da transparência e para que o escrutínio seja tão grande que as pessoas, mesmo aqueles que eventualmente pudessem querer cometer esse tipo de crimes ou estivessem disponíveis para isso, tenham muito menos. Agora, a Mariana colocou uma outra questão que eu gostava de colocar. É que nós vamos falar aqui dos políticos e o resto das pessoas da administração pública. E de outro tipo de sítios. Aí as estratégias incidem muito, não é? Porque temos a falar em proveito de prevenção da corrupção em muitas entidades. É proveito próprio. Eu conheço pessoas que dizem, olha, o meu processo não andava, eu ofereci-lhe uma caneta e o processo passou rapidamente para a frente. Por uma caneta, não foi por 1 milhão de euros. Mas isto não é corrupção? A pequena corrupção, a cunha, isso está estudado. Mas tudo isso funciona. E, portanto, não posso dizer o cidadão que está na rua a dizer os políticos são isto, são aquilo, são aquilo outros, quantos eles próprios já não utilizaram esses esquemas. Portanto, ponham a mão na consciência e digam, de facto, eu não devo fazer isto e por isso mesmo tenho muita moral para criticar aqueles que fazem. Não é, eu posso fazer, mas tenho que criticar os outros que também fazem. Vamos à questão da segurança social. O Governo mandatou mais um grupo de trabalho para estudar matéria relacionada com a segurança social, a questão também das reformas antecipadas, tendo em conta também, e isto é importante, que recebeu um relatório circunstanciado de especialistas académicos que têm, portanto, um perfil diferente do grupo de trabalho que foi nomeado pela Ministra da Tutela, que aparecia com um conjunto de sugestões, incluindo também as reformas antecipadas. Para benefício da economia do tempo, vou já direito, Mariana Vieira da Silva. Faz sentido haver este grupo de trabalho? Qual é a sua expectativa e o que é que se pode aproveitar do tal livro verde que foi entregue ao Governo? Aliás, depois de ter sido pedido pelo Governo anterior, certo? Exatamente. Pois, e serve isso para dizer primeiro, a primeira coisa que queria dizer, o Partido Socialista nunca teve sobre os temas da segurança social uma visão fechada e, ao contrário do que muitas vezes se disse, não ficou à espera que a reforma muito significativa que fez na área da segurança social em 2007 servisse para sempre. Ao longo do último governo foram alteradas dimensões muito relevantes, nomeadamente da diversificação de fontes de financiamento da segurança social através de dimensões de património ou de IRC, ou da taxa especial de IRC e outras para financiar a segurança social. E, portanto, não há nem nunca houve da parte do Partido Socialista uma percepção de que tudo estava feito e não havia nada a fazer. Qual é o problema? O Partido Socialista nomeou um grupo de trabalho muito amplo, com a diversidade de pensamentos que nós temos que saber que existe.
sobre segurança social e tinha organizações internacionais, tinha peritos e académicos com as mais diversas posições sobre como é que deve funcionar a nossa segurança social e com trabalhadores e dirigentes do Ministério do Trabalho, ou seja, com quem domina muito os dados. Esse relatório foi entregue ao Governo e o que é que o Governo faz? Nomeia um grupo de trabalho que basicamente é composto, e eu nada tenho contra as pessoas dos gabinetes, mas um grupo de trabalho de pessoas de gabinetes basicamente é um grupo de trabalho que não precisava de existir, porque as pessoas dos gabinetes servem precisamente para trabalhar e não precisam dirigido por uma pessoa criar. que esteve nessa comissão Dirigido anterior. por uma pessoa que ao longo dos anos tem estado nestes grupos, que tem uma visão muito peculiar e muito minoritária no quadro da nossa sociedade sobre a segurança social, e o Governo fala com uma ligação a um relatório do Tribunal de Contas que é completamente enganador sobre a situação da segurança social. E porquê? Há um relatório do Tribunal de Contas que fala de um déficit anual nas contas da segurança social e cria com isso uma ideia de instabilidade e de insustentabilidade que este grupo de trabalho diz vir combater. Ambas estas coisas, o relatório do Tribunal de Contas e o grupo de trabalho, dirigidos pela mesma pessoa. Qual é o problema desse relatório? Eu vou ser muito breve. É que ele não tem em consideração que a Caixa Geral de Aposentações, a Segurança Social dos Funcionários Públicos, que hoje em dia qualquer funcionário público já entra para a Segurança Social, mas durante muitos anos não foi assim, a entidade empregadora, no caso o Estado, não faz descontos para a Segurança Social nesses trabalhadores. O que faz é todos os anos transferir depois o pagamento que é devido dessas pensões. E ao não considerar, e é um valor muito elevado, são 7 mil milhões de euros no ano passado, é um valor já muito significativo e este relatório desconsidera que o Estado faz, porque era isso que dizia a lei passada, um ajuste de contas quanto àquilo que em cada ano tem que ser feito. E nós já vivemos tempo suficiente em política no nosso país para saber que a criação desta ideia de insustentabilidade que está em causa neste grupo de trabalho e neste relatório do Tribunal de Contas é muito perniciosa porque é normalmente utilizada para aplicar medidas que não são necessárias, o que não significa que não haja mais nada a fazer. Muito rapidamente, Mariana, porque vamos só ter uma ronda deste ponto de vista, tentar pôr o travão às reformas antecipadas. O Livro Verde também fala sobre essa matéria. Faz algum sentido ou não, tendo em conta a sustentabilidade também do sistema? Eu julgo que não quer dizer que não se possa melhorar as reformas antecipadas, mas é pouco necessário. Explico muito brevemente porquê. Quem é que hoje pode beneficiar de reformas antecipadas? Quem tenha começado a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, aos 16 anos, e eu considero que isso é uma situação de justiça que nós fazemos. As carreiras longas. As carreiras muito longas. Em todas as outras situações, quer graças à reforma de 2007, quer depois pela introdução de uma coisa que se chama a idade legal de reforma, ou seja, é o tempo que eu trabalhei que é tido em consideração para saber se eu posso ter acesso à reforma antecipada, não vejo que seja esse um ponto de sustentabilidade, principalmente porque nós hoje vivemos num país onde há muito menos pessoas que começam a trabalhar aos 16 anos e temos de ter em conta que isto é um período que tende a acabar e uma justiça feita a todos aqueles que começaram a trabalhar muito cedo, como muitos dos que nos ouvem. Duarte Pacheco, concorda com as críticas da Mariana Vieira da Silva? Não, naturalmente. Então. Mas também tem algumas concordâncias. Vamos então. Em primeiro lugar, que a reforma de 2007 foi uma reforma que marcou e que alargou a sustentabilidade da segurança social. Sem ela, se calhar, já não estávamos a discutir a insustentabilidade, já tinha falido mesmo. Mas discute-se bastante a portanto, sustentabilidade. Foi uma grande reforma. Mas, em segundo lugar, e aliás, também aí concordo com a Mariana, quando se faz algo não é para ficar imutável para todo o sempre. E por isso é preciso, passado determinados anos, fazer as reformas que forem necessárias, porque a realidade vai alterando e te demonstrou. Pronto. Chegados aqui, vem o relatório do Tribunal de Contas, que pode ter os seus defeitos, mas que diz que a situação está a caminhar para a insustentabilidade. Portanto, dá crédito ao relatório, é isso? Dou crédito ao relatório. Em segundo lugar, recebe o livro branco, que diz que há problemas de sustentabilidade e tem que ser analisada a questão. Se o Governo os metesse na gaveta e nada fizesse, seria criticado. Não é isso que está a fazer ao criar um grupo de trabalho? Ao criar o grupo de trabalho, digo, perante estes dois, surgiram soluções, não é fazer diagnósticos, já estamos todos fartos de diagnósticos, mas surgiram soluções que depois, esperemos, sejam possíveis de conversar, nomeadamente com o maior partido da oposição, para que aquilo que venha a ser implementado, e tal como foi dito, na futura legislatura,
possa já estar consensualizada a partir de, nem seja isso um ato de campanha eleitoral. Porque é preciso esperar, não é? Há a ideia de não haver uma certa urgência nisto, não é? Mas os relatórios também indicam isso mesmo. Hoje, graças ao crescimento da população ativa, nós não estamos com a questão da insustentabilidade para amanhã. Se nós tivéssemos níveis de desemprego como tivemos durante o tempo da Troika, de 17%, e a cair a população ativa porque nós não estávamos a receber imigrantes e os portugueses imigravam, aí a situação se prolongasse, a insustentabilidade Acha que o nome Jorge Bravo não enviesa, digamos, as conclusões, como sugere Mariana Vieira da Silva? Que quando alguém aceita liderar um grupo, não vai impor as suas ideias, mas está disponível para ouvir. Claro que não vai abdicar daquilo em que acredita, mas quem lidera, mais do que impor as suas ideias, é gerir os pensamentos diferentes e procurar um consenso. E aqui é necessário. E termino só dizendo isto. Para mim, mais importante, e eu acho que muitas vezes nós temos fugido a isso, mais importante do que falar sobre eventuais cortes de pensões é o alargamento das receitas da segurança social. E desse ponto de vista? E, nomeadamente, através das empresas, através do volume de capital que as empresas têm. As contribuições baseavam-se essencialmente nos postos de trabalho. O que significa que uma empresa de trabalho intensiva faz grandes contribuições e uma empresa capital intensivo, que tenha 5 trabalhadores, mas que até pode ter um volume de negócios superior à anterior, tem uma contribuição muitíssimo baixa. E, portanto, isto é que tem que ser revisto, porque a sociedade hoje não é a sociedade do século XX, nem sequer a do século XIX. A realidade mudou e, portanto, as fontes de financiamento têm que ser também já mudaram. alteradas. Certo, não estou a dizer, já houve já evolução, começou, é o que eu quero dizer. Através até do IVA social. Mas, mesmo assim, muito incipiente, porque se já fosse o suficiente, o receio da insustentabilidade não se punha acima da mesa. Reformas antecipadas não é para si um problema a travar? Tal como disse, o número de pessoas que têm acesso é tão reduzido que não é isso aquilo que provoca a insustentabilidade da segurança social. E por fim, falou em consenso. Tudo isto terá que ser feito do lado do governo, sempre em diálogo com o Partido Socialista? Para mim isso é fundamental. Não deve avançar por sua iniciativa com as maiorias que tem ou que possa construir? De todo não, porque há determinado tipo de matérias que não podem variar de acordo com a maioria do momento. Nós não podemos ter, tal como não se desfez a reforma de 2007, porque houve conversas e os governos sucessivos, nomeadamente do PSD, não puseram em causa os princípios dessa reforma. Uma coisa é ir adaptando, é preciso mexer aqui as circunstâncias do ano de crise económica, etc. Pode-se mexer em alguma coisa, mas estruturalmente aquilo que está em vigor é o que foi aprovado em 2007. A mesma coisa, todos nós esperamos que aquilo que venha a ser aprovado seja consensualizado de tal modo que normal da democracia é que haja alternância e que quando o governo mudar não ponha em causa aquilo que já estiver aprovado. Segurança Social é um tema estrutural. Estou satisfeito por termos trazido aqui este tema, ainda que de forma breve. Vamos ao tema europeu. Euronet Plus. Estrutural é também esta discussão sobre a inteligência artificial. Esta semana houve este encontro em Paris, com o Presidente Macron a levantar, no fundo, o debate à escala europeia, a presença também de representantes do governo da administração norte-americana, J.D. Vance, pouco convencido em relação à questão da regulação que a Europa vai impondo. A Presidente da Comissão Europeia a apresentar uma estratégia para a iniciativa para a inteligência artificial, mobilização de 200 mil milhões de euros para investimento nesta matéria. Chamo este espaço Ana Miguel, eurodeputada eleita pelo CDS ao Parlamento Europeu. Bem-vinda, Ana. É só enviar 200 mil milhões de euros? O que é que falta aqui neste pacote europeu? O que é que a Europa deve fazer? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu penso que a Europa precisa acordar antes que seja tarde demais. Nós olhamos para esta guerra tecnológica entre a OpenAI e a DeepSeek, entre os chips americanos e os semicondutores chineses, e perguntamos onde é que está a Europa. Os Estados Unidos e a China estão aqui a jogar um jogo agressivo, diria, de proteccionismo tecnológico, e se a Europa não reagir com inteligência vai ficar no meio deste fogo cruzado. O que me parece é que nós precisamos sim de regras, mas regras que nos permitam crescer, não que nos condenem à irrelevância. Enquanto os Estados Unidos investem bilhões em inteligência artificial e a China que subsidia as suas próprias
gigantes tecnológicas, nós continuamos a discutir muitas vezes apenas diretivas e regulamentos. Como disse, o Invest AI, que é o programa que foi anunciado ontem, de investimento de 200 milhões de euros, são um reconhecimento, mas um reconhecimento tardio que a inteligência artificial não é apenas uma questão económica, é mesmo uma batalha estratégica pelo nosso futuro. Mas sem uma mudança real na forma como inovamos, este plano corre o risco de ser apenas um grande fundo sem impacto. Nós temos que investir e é preciso agir com ambição, mas acima de tudo com velocidade. Já volto a si, Ana Miguel. Mariana Vieira da Silva, como é que viu os anúncios europeus nesta matéria e também o facto da Europa não convencer propriamente os grandes parceiros mundiais da inteligência artificial? Bom, os relatos desta reunião de Paris mostram uma inversão bastante significativa numa certa oposição que estava a ser feita entre quem queria investir nas dimensões de regulação e segurança e quem queria falar de investimento. E aí os anúncios ontem feitos mostram um passo no sentido do investimento e também um recuo nas dimensões relativas à regulação, à segurança e à privacidade. E desse ponto de vista, julgo que nos devemos preocupar se o resultado final for uma vitória daqueles que, como foi noticiado do lado do Atlântico, apoiavam Donald Trump para que ele conseguisse impedir a União Europeia de avançar nas dimensões da regulação das grandes tecnológicas. Queria chamar a atenção para que, nesta cimeira, apesar de tudo, mostrando uma grande diferença da forma como a Europa olha para estes temas, foi assinada uma declaração garantindo a manutenção do controle humano da inteligência artificial nos casos dos sistemas de armamento. E essa declaração não foi assinada nem pelos Estados Unidos, nem pelo Reino Unido, nem pela China, nem pela Rússia, nem pela Índia. E isto significa uma posição destes países sobre as dimensões de armamento que é muito preocupante e uma manutenção do lado da Europa, apesar de tudo, de uma diferente forma de olhar para estes temas. A equação é difícil, mas nós devemos não partir do princípio que ou investimos ou regulamos. Tem que ser possível ser capaz de fazer as duas coisas. Muito bem. Duarte Pacheco, a sua perspectiva sobre este tema? Precisamente, é necessário evoluir nas duas vertentes. E eu não aceito, ponho em causa que regulação significa criar restrições ao investimento ou ao desenvolvimento da tecnologia ou sequer à liberdade de expressão, seja aquilo que for. Tal como, sem pôr em causa a tecnologia de um automóvel, por razões de saúde, hoje exige que tenham cintos de segurança, e isto não mexe com a tecnologia do veículo, nem mexe com nada que tenha a ver com qual é as melhores soluções para que aquele carro funcione. Significa que para salvar vidas de seres humanos, há uma regra que diz: vocês construam o que quiserem, mas têm que ter cintos de segurança para proteger as pessoas em caso de acidente. Aqui é a mesma coisa. Independentemente da tecnologia que esteja por trás, do software, das capacidades, dos objetivos, há regras mínimas que têm que ser respeitadas. E é para isso que serve o Estado. É que o Estado não é para deixar o mercado funcionar de forma completamente arbitrária. Mesmo que fiquemos isolados, se ficarmos, ficamos. Não, mas é que não é a primeira vez que fiquem isolados. Eu estou a lembrar-me da discussão do clima, que foi exatamente igual a esta. Mas a Europa avança e depois ninguém vai atrás. Mas se calhar a médio prazo vamos alargando e vamos impondo aqueles que são valores que consideramos fundamentais, em vez de desistirmos de os defender. Agora, isto não significa que não se faça investimento na procura das melhores soluções tecnológicas. Não podemos ficar para trás desta competição. E se temos a China e temos os Estados Unidos a investirem milhões, nós temos aí, houve um objetivo de avanço. Agora, passar isso do papel à economia real, às empresas que investem, a Europa é muito lenta. E aí é que é o meu grande receio. Não é por causa da regulação? É mais do que a regulação, é a incapacidade muitas vezes de decisão e depois de procurar os regulamentos. E quer dizer, primeiro que
O PRR era para ajudar a economia a sobreviver, a ultrapassar a pandemia. A pandemia já nem nos lembramos o que é que vivemos e agora é que ainda está aí o dinheiro para gastar. Quer dizer... Qualquer dia vamos fazer um programa de 1 hora sobre o PRR. Eu acho que vai ser interessantíssimo para nós vermos... Se a pergunta é se eu estou disponível, eu estou. É ver o que é que estava na base de quando ele foi equacionado. E a realidade é muito diferente ao que aconteceu. Tenho medo que aqui aconteça o mesmo, porque os outros não vão ficar parados à espera. E depois paciência. Ana Miguel, deste ponto de vista, esta questão da regulação está mais ou menos consolidada de forma a, no fundo, mergulhar de cabeça na questão do investimento e da tal construção das fábricas gigantes para os chips todos necessários que a Europa necessita para ganhar um avanço na iniciativa da inteligência artificial? Bom, eu queria só sublinhar o seguinte, que obviamente que a chave para o nosso sucesso, para o sucesso europeu, tem que passar por encontrar este equilíbrio que permita a inovação, mas que ao mesmo tempo assegure a segurança e a ética no desenvolvimento da inteligência artificial, e foi mesmo isso que nós vimos, como referiu na Cimeira de Paris, em que se destacou esta importância de equilibrar a regulamentação com a promoção da inovação. Eu penso que sim, foi isso que também ficou claro do compasso da competitividade que foi apresentado pela Comissão Europeia e também do próprio programa de trabalho da Comissão Europeia. O que me parece óbvio é que se nós queremos que a Europa seja um polo de inovação, nós temos que cortar a burocracia, temos que atrair investimento privado, temos que atrair cérebros e transformar a investigação aqui em liderança. As muito faladas gigafábricas de inteligência artificial de pouco servirão se as grandes inovações continuarem a nascer noutros lugares. Ou nós acompanhamos os Estados Unidos e a China, ou ficamos à margem, que estamos reféns de uma dependência tecnológica que pode não só comprometer a nossa competitividade, mas também a nossa autonomia estratégica e segurança nacional. E a história já nos ensinou que quem depende de outros para inovar nunca lidera. Muito obrigado, Ana Miguel, Mariana Vieira da Silva, Eduardo Pacheco. Regressamos na próxima semana para mais um Casa Comum. Euronet Plus.